Salve Maria! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que bom ter vocês aqui, meus irmãos e minhas irmãs, pois vamos iniciar hoje os nossos exercícios espirituais. Vamos nos aprofundar na fé, vamos fortalecer o nosso coração e nossa alma contra o pecado e vamos aprender com todos os santos da nossa querida Igreja Católica a como ser um cristão verdadeiro e amar, respeitar, seguir aquilo que Jesus Cristo nos ensinou, a respeitar os preceitos de Deus e viver em comunhão com a Santa Igreja, sempre pedindo pela intercessão de nossa Mãe Rainha. Meus queridos irmãos, esses exercícios espirituais que vamos estar fazendo ao longo de 35 dias serão os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. Quem foi Santo Inácio de Loyola? Um santo padre da nossa comunidade, um homem guerreiro, virtuoso, que foi realmente um guerreiro de guerra mesmo. E felizmente, ele sofreu um acidente de guerra, né? Durante uma guerra que ele estava lá lutando, levou um ferimento de bala em sua perna. E ele ficou acamado. E enquanto ele estava lá, enfermo, num leito de um hospital, de uma enfermaria da época, ele começou a ler muito mais do que ele já lia. E os livros que deram para ele ler eram simplesmente livros cristãos. Levaram para ele a Bíblia, levaram para ele outros livros que falavam de fé, de tantos outros santos que tinham vindo antes dele. E com essa leitura ele teve um profundo amor a Deus. Ele se converteu, ele teve uma unção naquele momento em que estava deitado numa enfermaria e ele resolveu dedicar-se à sua vida. Esse livro de Santo Inácio, ele nos diz assim: convertido sobre a cama de um hospital, o colérico missionário decidiu que faria o mundo inteiro arder, não mais no fragor das armas, mas no amor irresistível do crucificado. Vejam bem, Santo Inácio de Loyola era um homem rico, tinha poderes, tinha bens, ele era um soldado de alta patente, mas depois que ele descobriu a verdadeira fé, ele distribuiu todos os bens que ele tinha aos pobres, inclusive suas vestes. E ele se sentia tão culpado e procurava de tal maneira curar a sua alma e seu coração de tantos males que ele já tinha feito, e de todo o pecado que corrompia a sua alma. Ele cingiu a sua barriga com uma corrente. Ele pegou uma corrente, amarrou, colocou umas vestes velhas, vestes realmente de pessoas que andam pelo mundo, de pessoas pobres, e foi se abrigar em uma caverna, fazendo uma penitência, um jejum intermitente, né, para tentar se encontrar com Deus. E nisso outros sacerdotes viram e conheciam um pouco de quem era Santo Inácio e o trouxeram para dentro da igreja, onde ele começou a estudar. E lá ele se transformou num sacerdote de tamanho amor e fé, que ele deixou duas heranças para a nossa igreja. A primeira foi a fundação da Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus é um trabalho missionário que por muitos anos depois da vida até de Santo Inácio continuou caminhando pelo mundo afora. Inclusive teve aqui no Brasil também missionários, entre eles Santo Antônio Maria Claret. Quem não conhece Santo Antônio Maria Claret, ele é o fundador dos carmelitas, né? Das irmãs carmelitas, os irmãos missionários carmelitas também, né? Então é um santo que veio a guiar outros santos durante a sua vida. E a segunda herança que ele deixou foi a invenção de uma nova prática de santificação, os exercícios espirituais, uma sementeira de santos e conversões. Os exercícios transformam-se no método ascético por excelência, influenciando a obra e a vida de inúmeros outros escritores espirituais, assim como Santo Antônio Maria Claret.
E esses exercícios praticados até hoje na Santa Igreja Católica serve muito para a formação de sacerdotes, de irmãs, os freis, né, de leigos, assim como os ministros. Então, esses exercícios espirituais é uma ferramenta muito boa para a santificação, né? E como que nós vamos ser cada vez mais santos, né? Como que um cristão pode continuar sendo santo? Primeiramente, através da confissão. Devemos fazer um exame de consciência e praticar aquilo, né, que Deus pede. Que olhemos para os nossos pecados, vamos nos arrepender, vamos chorar, vamos entregar tudo isso, até mesmo às vezes em capital de graças também, mas para pedir perdão a Deus e ser absolvido, porque Deus é magnífico, Deus sempre está disposto a nos perdoar. Devemos ler o Evangelho diário, por isso temos hoje a liturgia diária, né? Nós podemos acompanhar todos os dias dos meses, do ano, a liturgia e escutar a palavra de Deus. O que mais que o cristão também precisa fazer? Comungar da Santa Missa Dominical. Sim, cristão que acredita e segue os preceitos de Deus, precisa firmemente estar comungando do corpo e sangue de Cristo. E para fechar, aqui ó, meus irmãos, a oração e meditação do Santo Terço deve ser feito todo dia. Todo dia. Leitura do Evangelho, a oração do Santo Terço, fazer a penitência e se confessar corretamente e comungar aos domingos, né? Comungar do corpo e sangue de Jesus Cristo. Isso nos traz para uma vida mais santa. Mas vamos falar agora especialmente deste livro, Os Exercícios Espirituais de Santo Inácio de Loyola. No caso, este volume, ele é explicado por Santo Antônio Maria Claret. Olha só. Então, é uma ferramenta muito importante para nós. Recomendo que quem tiver oportunidade, compre este livro. Ele vem acompanhado deste outro livro também, que ó, Em Tudo, Amar e Servir. E aqui ele vai contar a história, toda a história e trajetória de Santo Inácio, como também a história de Santo Antônio Maria Claret. E aqui nós temos uma passagem tão bonita. Por exemplo, ele vai falar aqui de São José de Anchieta, ele vai falar de São Pedro Caníssimo, de São Francisco de Borja, grandes homens da nossa igreja, né? Mas tem uma passagem muito bonita em que o Papa Bom, São João XIII, ele exalta esses exercícios e a vida, o exemplo que foi para Santo Antônio Maria Claret, a vida de Santo Inácio de Loyola, né? Desde a fundação da Companhia de Jesus e todo o trabalho missionário, mas a formação das casas, né, de desenvolvimento cristão, de orfanatos, de escolas, de hospitais, todo um trabalho muito, muito magnífico, né? Então, estes livros trazem uma verdadeira profundidade de quem são esses santos da nossa igreja. E claro, quem puder ter a oportunidade também adquire os Sermões de Cura d'Ars. Afinal, São João Maria Vianney é um que seguiu esse exemplo, né, de Santo Inácio de Loyola. Também fez parte por um pouco de intercessão ali também da Companhia de Jesus, mas especialmente dos exercícios espirituais. E os sermões dele trabalham muito bem com os exercícios espirituais. Então, funciona muito bem, né, utilizar eles juntos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, para este primeiro dia dos exercícios espirituais, nós vamos fazer uma explicação, tá? Uma explicação de como que vai ocorrer. Nós temos que ter uma determinação, foco, fé e coragem, tá? Precisamos ter isso. Porque são exercícios que começamos no dia primeiro, o primeiro exercício de meditação, e vamos seguir 35 dias corridos. Podemos começar no domingo e seguir direto, não podemos falhar nenhum dia. E para começar, vou explicar para vocês a primeira oração que precisamos fazer todos os dias. Assim que nos levantamos, a primeira coisa que fazemos ao dia. Eu posso lá lavar meu rosto? Pode. Eu posso levantar e me ajoelhar? Preferencialmente. Se você puder se ajoelhar, mesmo que seja ali do lado da sua cama, ou do lado de uma cadeira, melhor. Aqueles que não podem, claro, ficam de pé ou sentados, mas podem fazer.
Vamos lá. Sobre o tempo e o modo de fazer a meditação. Cada meditação, contando desde a oração que fazemos no início do dia e até a concluir esta meditação, os exercícios ali aplicados, dura em média 1 hora. 1 hora, dependendo de cada pessoa, conforme vai estar lendo, conforme vai estar ali meditando, né? E o que nós precisamos fazer? São 3 pontos específicos, que é primeiro entender a palavra de Santo Inácio, depois entender os pontos de explicação de Santo Antônio Maria Claret, e nós temos também os afetos, que são distribuídos conforme cada ponto que é explicado. E esses afetos vão tocar diretamente o nosso coração, vão tocar a nossa alma e vão nos ajudar a ter uma experiência mais profunda. O primeiro ato de cada dia deve ser fazer uma oração bem específica, que começamos assim: pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos nosso Senhor de nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Começamos com a oração de Venha Espírito Criador. É um pouco diferente da oração do Espírito Santo, que a maioria já está acostumada a fazer. Ela começa assim: Ó vinde Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamados o intercessor de Deus excelso e dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor e a unção divina a salutar. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão, por ele prometido a nós do Pai. Por nós seus feitos proclamai. E nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, com força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos vossa paz e pela graça nos guiais. O mal deixamos para trás, ao Pai e Filho Salvador, a vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazendo-nos sempre firmes crer. Glorifiquemos a Deus Pai, e ao Filho que ressuscitou, e ao Santo Espírito de Deus, por infinitos séculos. Amém. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, concedei-nos que no mesmo Espírito conheçamos o que é reto e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Terminada essa parte da oração, vamos rezar 3 Ave-Marias dedicadas à Santíssima Virgem. Rezadas essas 3 Ave-Marias, seguimos para a próxima oração. Sob a vossa proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Aos nossos pedidos não fechei vossos ouvidos. Somos todos tão necessitados. Livrai-nos sempre de todo perigo. Virgem gloriosa, por Deus abençoada. Amém. Terminada esta oração, nós vamos rezar um Pai Nosso. Depois, uma Ave Maria. E vamos pedir, vamos rogar a Santo Inácio. Uma segunda Ave Maria para os santos arcanjos e o nosso santo anjo. E uma terceira Ave Maria, nós vamos pedir por aquele ou por aquela que vamos pedir que interceda por nós durante esta oração. No meu caso, por exemplo, meus irmãos e minhas irmãs, eu vou pedir por Nossa Senhora de Schoenstatt, nossa Mãe Rainha Intercessora, aonde, através por ela se criou o movimento do Terço dos Homens. E vou pedir também a Madre Maria Domenica Mantovani, uma santa da pequena casa de Nazaré, em que confio muito na sua devoção e como ela tem cuidado de muitos e muitos na vida, a santa do cotidiano. Terminado esta oração, nós vamos fazer a oração, terminado de fazer, lógico, o Pai Nosso, as Ave Marias. Aí terminamos em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo e podemos já praticar os exercícios, Ah, mas eu não vou poder fazer logo na sequência. Não tem problema, faz essa oração sempre de manhã. Acordou, faz esta oração. Na sequência, se você for fazer a oração de manhã, de tarde, de noite, não importa. Ao longo do dia até a meia-noite, você pode estar fazendo esta oração.
Tem uma outra oração que vai ser feita ao longo do dia. Por exemplo, eu fiz minha oração agora de manhã, mas eu só vou fazer a minha oração lá no fim da tarde. Então, lá pelas 10 horas da manhã, meio-dia, 2 da tarde, 4 da tarde, 6 horas da tarde, indiferente, você pode fazer mais uma oraçãozinha, que é para poder se manter santificado ao longo do dia, até você poder praticar os exercícios. E a oração de Venha Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito Santo, enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus que instruísse o coração dos vossos fiéis. Aí vocês podem seguir a oração do Espírito Santo que vocês acharem melhor. Vocês podem utilizar esta mesma da oração que praticamos no começo ali, né, da oração. Vocês podem utilizar quem tem um devocionário a São José, a Nossa Senhora, ao Sagrado Coração de Jesus. Vocês podem utilizar a oração do Vinde Espírito Criador também. Vocês podem utilizar a oração do Espírito Santo. Vocês fiquem à vontade. Fazendo uma oração do Espírito Santo, vocês se mantêm nessa santidade. Tá certo? Ok. Terminamos então e vamos agora começar.